Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs, é com muita alegria que nós estamos aqui para juntos estudar e meditar o Evangelho que a Igreja nos apresenta para essa sexta-feira da 27ª semana do Tempo Comum. O Evangelho de hoje se encontra lá em Lucas, capítulo 11, versículos de 15 até o 26, que nos diz assim. Naquele tempo, Jesus estava expulsando um demônio, mas alguns disseram, é por Beelzebu, o príncipe dos demônios, que ele expulsa os demônios. Outros, para tentar Jesus, pediam-lhe um sinal do céu. Mas, conhecendo seus pensamentos, Jesus disse-lhes, todo reino dividido contra si mesmo será destruído, e cairá uma casa por cima da outra. Ora, se até Satanás está dividido contra si mesmo, como poderá sobreviver o seu reino? Vós dizeis que é por Beelzebu que eu expulso os demônios? Se é por Beelzebu que eu expulso demônios, vossos filhos os expulsam por meio de quem? Por isso, eles mesmos serão vossos juízes. Mas se é pelo dedo de Deus que eu expulso os demônios, então chegou para vós o reino de Deus. Quando o homem forte e bem armado guarda a sua própria casa, seus bens estão seguros. Mas quando chega um homem mais forte do que ele, vence-o, arranca-lhe a armadura na qual ele confiava e reparte o que roubou. Quem não está comigo, está contra mim. E quem não recolhe comigo, dispersa. Quando o espírito mau sai de um homem, fica vagando em lugares desertos à procura de repouso. Não encontrando, ele diz, vou voltar para minha casa de onde saí. Quando ele chega, encontra a casa varrida e arrumada. Então ele vai e traz consigo outros 7 espíritos piores do que ele. E entrando, instalam-se aí. No fim, esse homem fica em condição pior do que antes. Gente, se vocês me permitem, eu quero fazer uma reflexão hoje bem diferente daquilo que eu costumo fazer aqui no canal. Geralmente, nós pegamos o texto, estudamos versículo por versículo, só que eu já estudei esse texto outros anos aqui. Então você pode, inclusive, observar aí, em outros momentos, aquilo que eu trouxe de estudo. Eu quero trazer uma reflexão para vocês baseada nessa parte final, que fala dessa ideia, do versículo 24 em diante, que quando o espírito mau sai de um homem, fica vagando em lugares desertos à procura de repouso. Quando não encontra, vou voltar para a casa de onde saí. Deixa eu explicar para vocês uma reflexão que a gente pode fazer aqui. O texto diz que o diabo estava, um demônio estava em alguém, ele sai, uma espécie de exorcismo. Roda, não encontra lugar nenhum. Diz assim, eu vou voltar para casa. Só que quando ele chega, ele encontra a casa varrida e arrumada, a casa perfeita. Ele faz o quê? Eu vou trazer mais espíritos, Outros 7 que são piores do que ele. E eles se instalam. Uma vez eu vi uma reflexão do Papa Francisco sobre isso e me chamou muita atenção. E eu quero trazer para vocês, Sobre essa ideia de parece que são 2 tentações ou 2 investidas do diabo. A primeira, como ele saiu, é quando muitas vezes a gente cai em si, que a gente está pecando, que a gente cai em si, de que a gente está no caminho errado, e a gente luta contra o pecado, a gente luta contra toda essa artimanha maligna. Mas, às vezes, existem realidades em que a gente acha que a gente não está no pecado. É quando, infelizmente, a tentação encontrou uma casa e ela se instala dentro de nós. Eu vou dar um exemplo para vocês. Quantas pessoas acham que o orgulho não é pecado? Por quê? Porque nós estamos numa sociedade que a cada dia mais se prega aplausos, se prega fama, se prega você tem que ter pessoas que te admirem, ponto final, que prega que a gente precisa pisar um no outro. Sabe? Toda essa dinâmica que é colocada pra gente. E o que é que acontece? A gente começa a se enganar. A gente começa achando que esse tipo de discurso é natural e sem perceber esse mal, esse pecado, ele começa a entrar dentro da nossa mente. E aí daqui a pouco eu me torno uma pessoa que estou pecando pelo orgulho sem perceber. E aí é onde está um dos piores pecados. É quando parece que meu ouvido agora não escuta mais a voz de Deus. Porque ele está desacostumado. Ele escuta a voz do pecado e acha que o pecado é bom. É assim de pessoas que fazem isso. Quantas e quantas vezes, amados irmãos e irmãs, a gente se acostuma com a vida errada. E aí, de novo, parece que a tentação encontra na minha mente, no meu coração morada.
Será que eu tenho permitido com que o pecado, a maldade, o mal, encontre meu coração e na minha casa, na minha paróquia, na minha rua, enfim, encontre morada? Ou será que eu tenho lutado contra toda e qualquer tentação? Amados irmãos e irmãs, como já aparece para nós lá em Efésios, não é contra homens de carne e sangue que temos de lutar, mas contra os principados e potestades. Nós não estamos lutando com forças humanas, nós lutamos contra o mal, que mesmo quando eu não queria perceber, ele existe. O mal é real. A gente não está lutando com algo abstrato, mas algo que é concreto, que existe mesmo. E, portanto, eu preciso entender que eu não posso deixar o meu coração aberto. Eu não posso deixar minha família aberta para que o mal venha e faça festa, para que o mal venha e faça morada. Eu preciso lembrar, eu sou de Cristo. E se eu sou de Jesus, eu preciso permitir com que Ele é que faça morada dentro de mim, não inimigo. Que Deus te abençoe, amado irmão e irmã. Te aguardo nos próximos vídeos aqui do canal. Até mais!